Boa noite. Na semana passada, em função da proximidade com o dia da Reforma Protestante, que aconteceu nesse último dia 31 de outubro, nós olhamos para o texto bíblico e focamos numa das características que colocava pré-reformadores, como Jan Hus e John Wycliffe, e também reformadores como Lutero, Zwingli e Calvino, numa mesma equipe. Nós vimos a sola Escritura, somente a Escritura. Fizemos isso dentro da nossa série no Evangelho de Marcos. E isso foi mais especificamente no texto do capítulo 7, dos versículos de 1 a 13. Na ocasião, eu mostrei para vocês a ênfase que o próprio Senhor Jesus deu no texto bíblico sobre a Escritura. Nós vimos que a Bíblia é sagrada e a tradição é humana. A origem da Bíblia ela está em Deus e, enquanto a tradição, essas regras criadas pelos homens, tem origem no próprio homem, ela é humana. Nós nunca podemos colocar a tradição no mesmo pé de igualdade da Escritura, porque suas origens são diferentes. Nós também vimos que a Escritura é mandatória e a tradição é facultativa. Nós não temos a opção de não fazer o que a Escritura nos orienta. Se Deus ordenou que façamos algo, então é necessário que façamos. Se Ele mandou não fazermos algo, então não devemos fazer esse algo. Por exemplo, eu me lembro quando criança, eu tinha vizinhos que eram japoneses ou de descendência japonesa. E eles tinham o costume de deixar os calçados ao lado do tapete na entrada das suas casas ou da sua casa. Isso era uma tradição na família deles. Inclusive, ela é reconhecida hoje como muito boa para evitar a sujeira que a gente traz da rua nas solas dos nossos calçados para dentro de casa. Isso minimiza doenças, isso deixa a casa menos suja, claro. Agora, é mandatório que todos nós façamos isso? Se eu não fizer isso, eu estarei pecando contra Deus? Não. Agora, olha esse outro exemplo. Em Marcos 12, um texto que a gente vai estudar com mais detalhes no ano que vem, Jesus ensinou que devemos dar a César o que é de César. Em outras palavras, é lícito e mandatório. Nós devemos pagar os nossos impostos. Se você não faz isso corretamente, entenda que você não está meramente tomando um caminho paralelo. Não está dando um jeitinho, uma coisa, você está sendo esperto, mais inteligente que os outros. Você está pecando. E notem, pelas próprias palavras de Jesus, o que os fariseus estavam fazendo. No final do versículo 7 ele diz que vocês ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. É saudável lavar as mãos antes de comer? Com certeza, mas nós não podemos fazer disso como se fosse uma regra de Deus. Pode ser nojento, pode ser ruim, pode ser falta de higiene não lavar as mãos, pode ser um monte de coisa, mas não pode ser pecado. Por quê? Porque Deus não estipulou que lavar as mãos antes de comer é uma obrigação ritual que todos nós devemos fazer. Isso, no domingo passado, nos levou ao terceiro princípio. A Escritura é superior e a tradição é inferior. Algumas tradições humanas não precisam ser descartadas. Jesus não rechaçou a cerimônia de lavar as mãos, por exemplo. Mas ele deixou bem claro que algumas tradições elas atropelam, elas anulam a lei de Deus, como no caso desse voto de Corbã. Um jovem fazia esse voto e ele consagrava assim todo o seu dinheiro para Deus, mas quando no futuro seus pais precisassem de alguma ajuda financeira, ele, olha, eu não posso emprestar, não posso dar. Era proibido ele utilizar desse recurso, desse dinheiro para esse fim. Com esse voto, ele podia, ou ele de fato fazia isso, violava o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe foi Deus quem estipulou. O voto Corban foi uma estipulação humana. A escritura, ela é superior e nunca deve ser abafada ou anulada por qualquer ler humano. A escritura é superior, ela é soberana. No final do nosso tempo, na semana passada, nós concluímos com esse quadro, que
A Escritura, ela é sagrada, ela é divina. Ela é mandatória e suficiente. Não é necessário adicionar mais nada para fazê-la melhor. Ela é superior, ela é soberana. Não é a tradição que julga a Escritura, mas a Escritura que julga a tradição. E hoje eu quero dar sequência a esse trecho que começamos na semana passada, no versículo 1, mas que chega de fato até o versículo 23. Eu entendo que Marcos não terminou a ideia que ele começou no versículo 1, no versículo 13. Foi até por isso que na semana passada eu disse que veríamos como a obediência à palavra de Deus é o critério da pureza e da autoridade sobre nossas vidas, não as regras criadas pelos homens. Mas enquanto na semana passada eu enfatizei a palavra de Deus como autoridade sobre nossas vidas, hoje eu quero mostrar que uma palavra de Deus é o critério de pureza. Então, vamos orar juntos. Senhor, me ajude a ser claro, me ajude a olhar para a tua palavra e mostrar para meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, essa questão da pureza, essa questão de como a tua palavra é o critério da pureza das nossas vidas. É a tua palavra quem define aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Pai, nos dê um espírito de ensinável, um espírito que mostra zelo, Pai, por esse momento, por aprender da tua palavra e desfrutar, Pai, da tua presença aqui juntos uns com os outros. Eu agradeço, ora sim, em nome de Jesus. Amém. Então, apesar das evidências empíricas, né, serem contrárias, a noção de que humanos são essencialmente bons persiste. Psicólogos e alguns antropólogos insistem em dizer que a maldade é exclusivamente algo que desenvolvemos enquanto crescemos, que ela é exclusivamente aprendida. Eles dizem que nós nascemos bons. Você também acredita nisso? Você concorda com isso? A compreensão bíblica sobre a natureza do homem, ela é diametralmente oposta à proposta de que o homem é essencialmente bom. Somos todos pecadores e nascemos pecadores. O apóstolo Paulo, citando o Salmo 14, ele diz assim: não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Davi escreveu: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Nós temos aqui entre nós, o nosso grupo, dois bebês, a Valentina e a Nara. Acreditem, elas são pecadoras. Elas até podem ser ingênuas, mas elas não são inocentes, como geralmente nós nos referimos às crianças. Jesus é enfático ao dizer que nada que entre no homem pode torná-lo impuro. Porque entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. A questão é o coração. Não é por menos que coração é uma palavra tão proeminente na Bíblia. O sábio de Provérbios, acredito aqui ser Salomão, ele escreveu em 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Biblicamente, o coração é o centro moral de uma pessoa. Ele representa a pessoa como um todo. E essa perspectiva do coração ser o centro das emoções é algo relativamente novo na história humana. Nos tempos bíblicos, as emoções se relacionavam com outros órgãos, em especial os viscerais, aqueles que a gente chama as entranhas. O coração, esse centro de vida, por causa do pecado, não funciona perfeitamente. Ele é enganoso, ele tem uma doença incurável. Foi assim que o profeta Jeremias falou dele. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. É fundamental que cuidemos do nosso coração, desse órgão cujas nossas vidas dependem, mas que também é enganoso. E como ele se tornou enganoso? Como ele ficou doente? Foi algo que comemos? A Bíblia nos ensina que tudo que Deus criou era bom. O homem e a mulher também eram bons. Aliás, o homem e a mulher eram muito bons.
Essa criação ele chamou de muito bom. As outras ele disse bom, homem e mulher muito bom. No entanto, depois que o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram a Deus, a relação dos homens para com Deus e a relação dos homens para com os homens mudaram. Foram expulsos do jardim do Éden, já não viviam no ambiente que Deus havia perfeitamente preparado para viverem. Eles se tornaram carentes de um redentor, de alguém que os resgatasse da condição que a sua própria escolha os colocou. Adão e Eva se tornaram pecadores e geraram filhos e filhas à sua imagem e semelhança, com a mesma natureza que agora tinham, pecadora. Não basta muito para perceber como nossa natureza é depravada. Isso não é em função de algo que entra em nós, mas por causa da condição que o pecado deixou em nosso coração. Pense numa pessoa muito querida. Pode ser seu cônjuge, seu filho, seus pais ou mãe, ou seu pai ou mãe. Pensou? Agora pense em como ele ou ela se sentiria se pudesse ver tudo o que você pensou nessa última semana. O que você acha que ele ou ela pensaria de você? Nós somos capazes de trair as pessoas que amamos. Nós somos capazes de matar milhões de pessoas em prol de uma ideologia. Nós somos capazes de criar instrumentos de destruição em massa, instrumentos criativos que causam inimaginável dor. Quem nos ensinou a fazer isso? Fato é que, por causa da nossa natureza, esse potencial de fazer o que é mal já nasce conosco. Ele está dentro de nós desde que fomos concebidos, como disse Davi. Quem de vocês teve pais que queriam que vocês fossem maus, que vocês fossem ruins? Eu acho, gente, que nem a mãe do Gru queria que seu filho fosse mau. E para quem não conhece o Gru, apresento eles aqui para vocês. Tiago, irmão de Jesus, também ensina que não são as circunstâncias que nos faz pecar. Veja só. Cada um, porém, Tiago 1, 14 e 15, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Você e eu temos desejos, desejos bons e desejos ruins. Esses desejos nascem no coração. Se lembra? O centro moral. Ele é o centro volitivo, o centro da nossa vontade. O pecado que você e eu cometemos não nasce das circunstâncias que nos cercam, mas quando nossos corações dão à luz a esses desejos maus, que desde que nós nascemos estão ali dentro, com potencial de se manifestarem malignamente. Nas palavras de um pastor americano que eu gosto bastante, John MacArthur, ele escreveu: fatores externos podem proporcionar às pessoas oportunidades únicas de manifestar sua pecaminosidade, mas a corrupção já existe dentro de cada um. Não pense que os fatores externos sejam os causadores dos pecados que cometemos. Eles são somente gatilhos para manifestarmos o que já está dentro de nós. Nós somos pecadores, cada um de nós. Somos tanto pelos atos pecaminosos que cometemos, quanto pela natureza que temos. Os judeus da época de Jesus, obviamente que não estavam sendo influenciados pelo pensamento psicológico do nosso tempo. Ainda assim, eles não compreendiam a verdade básica sobre a origem da corrupção. Por pensarem que alguém poderia se tornar impuro por fontes externas, eles elaboravam sistemas de rituais e cerimônias que eles acreditavam poder torná-los ou mantê-los puros. Eles equivocadamente pensavam que se as pessoas vissem eles como boas, se eles fossem à sinagoga com frequência, honrassem a lei e observassem a tradição dos anciãos, então Deus os consideraria justos. Alguma semelhança com os nossos dias? Se eu for à igreja, se eu der o dízimo, se eu me vestir bem, se eu não fumar, se eu não beber,
se eu der comida para os pobres, se eu cuidar dos mais velhos, então Deus vai notar que eu tenho valor e poderei ir para o céu. Gente, isso é exatamente o significado de legalismo. Legalismo não é uma pessoa ir à igreja todos os domingos. Legalismo não é deixar de ir a ambientes desagradáveis. Legalismo não é fugir de vícios e de excessos. Legalismo não é a decisão de não falar palavrões. Legalismo não é de se guardar, não é se guardar para o casamento. Legalismo é quando atribuímos a salvação à observação de regras. Eu nunca matei, eu nunca roubei. Alguém fala assim como se quem matou ou roubou não pudesse desfrutar do perdão de Deus. E que esses foram pré-requisitos para que uma pessoa pudesse desfrutar da vida eterna ao lado de Deus. Eu sempre vou à igreja. Como se isso gerasse pontos para alguém ir para o céu. Já tem 10 anos que toda sexta-feira eu dou só pão para os pobres. De novo, como se isso desse pontos para alguém desfrutar da vida eterna. Entendam que tudo isso aqui é bom, é bom. Se você nunca matou, se você nunca... Ótimo, não, continue assim. Se você vai sempre, continue assim. Se você ajuda toda sexta-feira com o seu pão, continue assim. Mas entenda que a salvação não é algo que você faz ou deixa de fazer. A salvação é algo que Deus fez por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Ele morreu a nossa merecida morte. Ele não tinha pecado, mas tomou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. E tudo que é requerido é crer nele, e crendo que nós nos que nós nos arrependamos de nossos pecados. Em Marcos 7, dos versículos 14 a 23, Jesus confronta a ideia dos fariseus, esse grupo religioso da época de Jesus. Ele confronta sobre o que tornava alguém impuro. E enquanto os judeus pensavam que aquilo que vem de fora podia tornar alguém impuro, Jesus enfaticamente nega essa ideia e explica: o mal nasce dentro de nós. Na semana passada nós terminamos o texto estudando, vendo que existem tradições que podem anular a palavra de Deus. Então o versículo 13 disse: assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Quando vocês criam regras e as consideram como se fossem de Deus, vocês exaltam suas próprias ideias a ponto de pôr os mandamentos de Deus de lado ou até mesmo anular a palavra de Deus. E quando vocês fazem isso, vocês esvaziam a autoridade da Bíblia e estabelecem para si próprios os critérios pelos quais entendemos alguém ter uma vida pura. Sem a autoridade da palavra de Deus, para me dizer o que é verdadeiramente correto, para dizer para vocês, para todos nós o que é correto, o que não é correto, nós ficamos sem um alicerce seguro para as definições, para definir o que é certo, para definir o que é errado. Então, pela palavra de Deus, nós conseguimos definir o que realmente significa pureza. Marcos 7, de 14 a 16, diz assim: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em primeiro lugar, perceba que Jesus chama a atenção da multidão para que haja entendimento. Entendam isto. E, queridos, qual é o pré-requisito para entendê-lo? Observem o texto. Observem a primeira palavra do versículo 14. É ouvi-lo. Ouvir Jesus Cristo. Esse é o pré-requisito para entendê-lo. Não haverá entendimento se não houver uma forma de escutá-lo, uma forma de saber o que ele tem para ensinar. Essa não é a primeira vez que Marcos apresenta esse pré-requisito da compreensão da fé cristã. É necessário que escutemos a Cristo.
Interessantemente, nesse caso, os que não escutavam Cristo, que ignoravam seus ensinos, eram justamente aqueles que tinham uma compreensão equivocada sobre pureza. Mas Jesus não deixa eles sem conhecer a verdade. Aqui, ele ensina claramente que a contaminação moral não é evidenciada pelo que entra pela boca de uma pessoa, mas pelo que sai da boca de uma pessoa. Mateus, outro evangelista, ao escrever sobre isso, né, essa mesma situação, essa mesma ocasião, ele usou essas palavras. Em Mateus 15:11, o que entra pela boca não torna um homem puro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então, lembrando do contexto, não é porque eu mastiguei alguma sujeira que estava nas minhas mãos, porque eu não lavei as minhas mãos, é que eu ficarei impuro. Eu tento imaginar aqui a cara dos judeus quando ouviram isso de Jesus. Eu tenho certeza que eles ficaram chocados. Por quê? Porque eles estavam acostumados a uma cultura que premiava o que se via por fora de uma pessoa. Mas a verdade é que os judeus sabiam pelo Antigo Testamento que o importante não está fora de nós, mas dentro. Eles sabiam da proeminência, da importância do coração para Deus. Além do que já lemos em Provérbios, eles com certeza se lembravam que 1 Samuel 16,7 diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mas os judeus eles estavam tão preocupados com as suas tradições que eles nem percebiam o grave erro que cometiam. Por isso Jesus corrigiu. O que sai do homem é o que o torna impuro, e não o contrário. Talvez até percebesse, nesse caso seria ainda pior. A fonte de impureza de um homem e uma mulher é espiritual, ela é interna. Não dá para ser removido meramente lavando as mãos. Vocês conseguem perceber? Eu disse para vocês que nós veríamos como a obediência à palavra de Deus é o critério da pureza e de autoridade sobre nossas vidas, não as regras criadas pelos homens. Vocês conseguem notar que se não formos fiéis ao ensino da Bíblia, então nós cairemos no mesmo problema dos fariseus? Nós não precisamos criar regras para complementar a palavra de Deus. Ela é suficiente para isso. Não precisamos criar regras para nos aproximarmos de Deus. Ela já nos diz com detalhes como isso deve acontecer. Não precisamos criar rituais e fazê-los como se fossem divinos para aliviar nossa culpa. Quando cremos em Cristo, nós contamos com o lavar regenerador do sangue de Cristo. Somente Ele transforma o nosso coração. Foi Pedro quem escreveu: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Perceba, havia um modus operandi equivocado e que não funcionava. Mas que a verdadeira remissão aconteceu em razão do derramamento de sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, depois de dizer a verdade, Jesus explica, a partir do versículo 17. O texto continua: depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre num homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Como percebemos, há algum tempo depois de Jesus deixar a multidão, ele consegue ter um tempo privado com seus discípulos. E eles pedem uma explicação, eles queriam uma explicação. E agora, faltando menos de um ano para a crucificação, os discípulos de Jesus ainda não compreendiam aspectos básicos, como a prioridade, aspectos básicos da fé cristã,
ou desse discipulado, ou da pessoa de Cristo, como a prioridade da verdade ensinada por Jesus. Como essa? Qual? A prioridade da palavra na definição dos critérios de justiça e pureza. E sem querer minimizar a forma graciosa e paciente de Jesus explicar, ele me parece que explica quando eu tento explicar uma piada para o Enzo. Sabe? Pureza. Pureza, Enzo, não é o que você come. O que você come não atinge o coração, Enzo. Sabe? Tá entendendo? O que você come tem um trato digestório, digestivo, ele vai para o estômago. Aí depois do estômago ele vai para o duodeno, depois vai para o intestino delgado, depois vai para o grosso. E esse bolo alimentar, tá entendendo? Ele não é absorvido. O que não é absorvido, na verdade, ele é descartado pelo nosso corpo. Não que isso seja uma piada. Às vezes, quando a gente vai explicar uma piada que alguém não entendeu, a gente tá ligado, sabe? O que você come não atinge o centro da sua vida, a saber, o seu coração. Em outras palavras, não é o que você come que mexe com o seu interior. A condição do coração de cada um de nós não é determinada por aquilo que comemos. Agora, perceba essa última frase do slide. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E sobre isso, nós podemos dizer que o próprio Jesus foi quem declarou que não há alimento proibido. Você se lembra quando estudamos sobre o sábado, o sabá? Jesus é quem determina o que é certo ou o que é errado, porque ele é o próprio Deus. Aliás, esse é um dos argumentos do Evangelho de Marcos. Ele está mostrando para a gente que esse servo, este homem de nome Jesus, é o próprio Deus. Cuidado, minha gente, com aqueles que dizem que não podem comer isso ou aquilo. Isso não é uma orientação bíblica para a igreja. Isso foi uma orientação para Israel, mas nós não somos Israel. Veja como Paulo descreve quem nós somos. Em Efésios 2, versículos de 1 a 11, e aqui eu não tenho no slide para vocês, abrindo a Bíblia, Efésios 2, de 1 a 11, diz o seguinte, de 11 a 14. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Note que são dois povos diferentes. Feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Gente, nós não somos Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Essas promessas primeiramente não foram feitas para nós, foram feitas para Israel. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. E continua o texto. Antes, gentios, ainda gentios, eles, Israel, ainda Israel, mas hoje, em unidade, sem separação, desfrutando de uma mesma comunidade chamada igreja. E Jesus continua, como a descrição de Marcos, agora versículos 20 a 23. E continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Não tenham dúvida, é no coração do homem que reside o mal. É ele que, influenciado pelo meio, desperta o mal que habita em nós, o mal que nos torna impuros. Dentro de nós vêm os maus pensamentos, uma referência aqui à razão e percepção. Dentro de nós vem a imoralidade sexual, aqui uma tradução da palavra grega porneia, uma palavra de cunho bem geral para pecados da área sexual. Também fala os roubos,
A palavra aqui é klepto, de onde vem a palavra kleptomaníaco no português. Homicídios, também aqui a palavra é uma referência a uma forma ilícita de tirar a vida de uma pessoa. Adultério, tradução de moikéia, um pecado sexual dentro da aliança matrimonial. As cobiças, aqui uma referência aos desejos e comportamentos motivados por ganância, por avareza. As maldades também uma referência abrangente à violação da lei de Deus, à santidade de Deus. Engano, a palavra aqui é doloso. E o que significa ser doloso? Imagina que você... tem um amigo que diz essa história, vou contar essa história. Ele estava dirigindo e a velocidade máxima era 80 e ele passou de 80, estava bem mais e em razão disso o policial parou ele. E quando foi abordá-lo, né, pediu os documentos, mas ao olhar para ele, o policial pergunta, será que eu não te conheço de algum lugar? Cara, e aquela foi a oportunidade para ele ser doloso. Será que não é da televisão? O que ele quis fazer com isso? Que o cara pensasse que ele fosse famoso, tivesse algum medo que a fama dele pudesse, sei lá, comprometer aquele momento de dar uma multa, etc. Foi doloso no sentido, eu tô enganando. Estou enganando ele. Ele não falou que era, mas deu a motivação para ele entender isso. Devassidão ou sensualidade é uma referência a uma mente suja. Inveja, aqui é a tradução de duas palavras gregas, oftalmos e poneros. Oftalmo, olho, o outro, mal. Inveja, literalmente, olho mau. Calúnia, tradução da palavra grega que também temos em português, blasfêmia. Inclusive, acho que algumas versões portuguesas trazem, em vez de calúnia, trazem a palavra blasfêmia. Arrogância é um sentimento e também uma atitude de superioridade. Insensatez também pode ser tolice, é o contrário de sabedoria. Agir com sabedoria. Mas para não perdermos o foco, tudo isso aqui, tudo isso que a gente lê nesse slide, essas palavras, esses pecados, vem de onde? Vem de dentro do homem. Não são mãos sujas, sem lavar, que tornam o homem puro, mas corações sujos, que ainda não foram lavados pelo sangue regenerador de Jesus Cristo. Qual a importância de nós sabermos disso? A primeira resposta que me vem à mente é: será que vocês entenderam a mensagem? Eu quero fazer um teste. Levante a mão aqui. Quem é pecador? Ok. Agora levante a mão para quem aqui é mal, é malvado, você é ruim. Ok. E por fim, quem aqui é depravado? Posso até usar um outro sinônimo aqui, ou um sinônimo. Quem aqui é corrupto? Queridos, essa mensagem mostra que todos nós somos pecadores, maus e depravados ou corruptos. Se nós tivermos dúvidas disso, também teremos dúvida do quanto realmente precisamos de Jesus Cristo para nos ajudar e nos salvar. O que tem em nós, que não é, eu não estou falando aqui de Deus, o Espírito Santo habitando em nós, eu estou falando o que tem dentro da nossa natureza, ou a nossa natureza, ela não tem nada de bom. Em segundo lugar, saber disso é importante para entendermos que não existe nada que podemos fazer pelas nossas próprias forças que nos torne puros. Não existe um ritual, não existe uma cerimônia, não existe nada que nós possamos fazer que mude quem nós realmente somos, pecadores, maus e depravados. Mas isso não significa que não haja uma solução. De fato, não há nenhuma solução humana que funcione.
Mas a solução de Deus funciona. Jesus Cristo veio, se tornou como um de nós, viveu como nós, mas ele não teve pecado, não pecou. Ele morreu crucificado, cruz essa que era nossa, morte essa que era nossa, porque éramos nós que merecíamos, por causa dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus se colocou em nosso lugar para que eu e você não precisássemos morrer na cruz. O que precisamos é ter fé na palavra de Deus, que diz que todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. É Ele quem mostra o verdadeiro critério de pureza. A única coisa, ou melhor, a única pessoa que pode nos tornar puros é Jesus Cristo. Puros do pecado que mancha nosso relacionamento com Deus e com os outros. Davi escreveu: Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Somente Deus é capaz de nos purificar dessa forma. Somente Ele. Antes da vinda de Jesus, Deus já havia prometido por meio do profeta Ezequiel: Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. A promessa dele tem se cumprido. Novos corações têm sido distribuídos conforme temos depositado fé na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. O Espírito dele tem sido derramado àqueles que têm crido no único nome capaz de nos dar o que precisamos para sermos purificados. Somente com ele é que conseguiremos obedecer fielmente a Deus. Que ele continue nos abençoando. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui e refletirmos sobre pureza, sobre esse critério, Pai, dado pela Tua Palavra, do que nos faz puro e daquilo que nos torna impuros. Senhor, que nós tenhamos a consciência de que Jesus Cristo é essa forma, Pai, de nós sermos puros, de nós sermos vistos pelo Senhor como santos. Nos ajude a viver, a caminhar, a ter uma vida segundo a Tua vontade. E que a gente não se esqueça que tudo isso não é para nos exaltar, mas honrar ao Senhor que nos salvou e que deu a vida. Jesus deu a vida em nosso lugar. Eu te louvo, Senhor, pelo que tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Busque, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, para fazer parte dessa família e desfrutarem dessas bênçãos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.